questão de cidadania. Brasileiros que não conseguem ir até os tribunais recebem atendimento em casa. Processos virtuais, a tecnologia que encurta distâncias e reduz o prazo de espera. O Via Legal de hoje lembra os 10 anos de criação dos Juizados Especiais Federais. Milhares de pessoas já foram beneficiadas pelo serviço. Mas ainda há muito por fazer. Estrutura, funcionários, o que falta para deixar os juizados ainda mais eficientes. Não saia daí, o Via Legal de hoje está só começando. Há 10 anos, o Brasil passou a contar com os Juizados Especiais Federais. Foi a forma encontrada para resolver uma deficiência antiga da justiça brasileira, a demora na decisão dos processos. Depois de tanto tempo, ainda há quem desconheça o serviço que tem sido sinônimo de cidadania. Os Juizados Especiais foram inspirados no modelo que já funcionava na Justiça Estadual. Com uma tramitação simplificada, os processos são julgados mais depressa. Eu nem sabia que eu tinha esse direito. Aí me deram o endereço naquele tribunal, né? E hoje saí de casa cedo e vim para cá e deu certo. Eu não calculava que fosse tão rápido. Achava que ia demorar quase um ano. Mas veio ligeiro. Bastou a notícia de que estava mais fácil garantir direitos como aposentadoria ou pensão por morte para que a população lotasse os tribunais. Nos 2 primeiros anos, por exemplo, 68% de todas as ações que chegaram à Justiça Federal tiveram como destino os Juizados Especiais. Dona Elza, que mora na cidade mineira de Uberaba, passou a receber auxílio-doença. Contaminada pelo marido e já debilitada pela AIDS, ela não conseguia trabalhar. A gente não tinha informação. A gente achava que não sabia que a doença existia, né? A gente achava que casada, achava que estava segura, né? O que mudou na sua vida agora com a aposentadoria? Muita coisa. Quase fica mais tranquilo. Você sabe onde você vai tirar o dinheiro para se alimentar, né? Primeiro a gente não sabia. A demanda não parou de crescer. Há um bom tempo, os juizados recebem mais processos do que as varas comuns. No ano passado, por exemplo, foram 1.200.000 contra 1 milhão. 80% dessas ações envolvem o INSS e o pagamento dos direitos vem em forma de RPV, as requisições de pequeno valor. Um modelo bem diferente do precatório, que sempre foi regra no Brasil. Os pagamentos são requisitados até o dia 1º de julho de um ano, para serem pagos até o ano seguinte. Os Juizados Especiais Federais lidam com as requisições de pagamento, cujo prazo de satisfação é de 60 dias. Então esse foi um diferencial realmente excepcional. Em uma década, a Justiça liberou o pagamento de 15 bilhões de reais em RPV. Além da disputa com o INSS, o cidadão também pode procurar os juizados para resolver problemas referentes ao financiamento habitacional, a liberação de FGTS e a isenção de impostos federais. A única exigência é que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos. Em todos os casos, o próprio interessado pode sugerir a abertura da ação. Os advogados diziam que as partes não estariam bem representadas e isso também diminuiria, não é, o mercado advocatício. O que se viu foi o contrário. A maior parte das pessoas recorre a advogados e esse se tornou um mercado muito atraente para os advogados. Atraente e moderno. Desde o início, o serviço incorporou as vantagens dos avanços tecnológicos. Hoje, os processos já nascem de forma virtual. Todos os passos são feitos e monitorados pelo computador. Menos papel, tempo e burocracia.
Bom para a imagem da justiça brasileira e melhor ainda para quem muitas vezes não pode esperar. No início eles eram apenas 24, mas ao longo do tempo se multiplicaram. Hoje são 440 juizados espalhados por todo o país. As regras são as mesmas, mas a rotina do trabalho foi adaptada para atender às carências e às demandas de cada região. 204 juízes têm a missão de garantir uma resposta rápida a quem procura o serviço no Distrito Federal e nesses 13 estados. Ao todo, são 101 unidades dos juizados especiais federais. Como em outras regiões, a demanda não para de crescer. Em algumas cidades, 2011 promete ser um ano de recorde de público. Em Goiânia, por exemplo, o número de processos julgados no primeiro semestre já atingiu quase o total de casos solucionados em todo o ano passado. Muita sentença para dar, muitas audiências para marcar. Nos juizados que funcionam em Brasília, a grande procura também é regra. Só em 2010, quase 26 mil pessoas foram atendidas. Bem longe da capital, no extremo norte do país, a nossa equipe conheceu Maria José. Ela sempre trabalhou como vendedora ambulante, mas conta que foi obrigada a parar por causa de um problema no pé. Além disso, a mulher tem uma doença grave que causa desmaios frequentes. Em uma audiência do juizado, ela soube que passaria a receber um salário mínimo todos os meses. Dinheiro que ajudou a reforçar o orçamento da família. Graças a Deus, eu já trabalhei tanto, minha filha, agora a doença está na vista, minha filha, ô benção, minha gente. Quem mostra como esse trabalho da justiça tem sido desenvolvido no Rio de Janeiro e no Espírito Santo é Denise Moraes. Menos de um ano para resolver um problema na justiça. O que era quase impossível há uma década, hoje é realidade no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde, em média, as ações levam 335 dias para serem concluídas. Agilidade reconhecida por quem já usou o serviço. Foi muito rápido, foi no dia 21 do mês passado e já saiu a sentença no dia 8 desse mês. Uma pesquisa feita no município fluminense de São Gonçalo confirmou a satisfação de quem recorre aos juizados. 86% dos entrevistados disseram que a tramitação foi rápida ou aconteceu dentro do prazo esperado. 36% deles deram uma resposta ainda mais positiva. Afirmaram que o tempo entre o início e a decisão do processo foi menor do que o esperado. Já está prestando um serviço relevantíssimo à população, mas mais do que isso, eu acho que a tendência é, a gente observa isso até em termos lineares, de crescimento da demanda, o que logicamente vai demandar também uma estrutura melhor, mais aparelhada do que hoje nós temos em relação aos juizados. Aqui no Rio de Janeiro, uma iniciativa adotada desde o ano passado tem deixado o serviço ainda mais ágil. É a realização de juizados especiais itinerantes em regiões pobres da cidade. A primeira comunidade atendida foi o Morro da Providência. Foi quando Johnny finalmente conseguiu o amparo assistencial. O adolescente tem uma anomalia no gene que produz colágeno, a proteína que cola a pele ao corpo. A doença é incurável e o tratamento muito caro. Eu espero que se abra um precedente para que haja um pouquinho de sensibilidade nesse sentido, né? Pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, né? Que olhem com mais carinho para todos que precisam, né? Que todos que estão fazendo um pedido lá tenham pelo menos a oportunidade de provar se realmente, né, merece aquilo ali. Na maior cidade do país, a Justiça Federal também inovou para garantir o atendimento à população que busca os juizados. É o que mostra a repórter Érica Rezende, direto de São Paulo. Na maior cidade do país, os números impressionam. Só no último ano, em São Paulo, mais de 100 mil pessoas procuraram o serviço. Neste mesmo período, 90 mil processos foram solucionados. Aqui é tudo eletrônico, não existe papel. Os documentos são digitalizados, uma forma mais simples e fácil de consultar e acompanhar os processos. Com isso, propiciou que matérias repetitivas tivessem um julgamento mais célere,
né, e em grande quantidade. Realmente foi bem rápido, acho que em 3 meses eu consegui resolver o meu problema. Como em outras regiões, o INSS é de longe o maior responsável pela demanda. Dos 140 mil processos que estão em andamento na capital, 90 mil são relacionados à Previdência Social. Aqui em São Paulo, os mutirões de conciliação têm sido uma prática cada vez mais comum nos juizados. A intenção é encontrar soluções amigáveis para impasses como os que envolvem o INSS. A novidade agora é que quando há acordo, o benefício é liberado na mesma hora. Nós estamos falando de benefícios que substituem o salário. Então, são processos que precisam ter uma tramitação rápida e que estejam perto dos cidadãos. Mas, mesmo com essas inovações, é muito difícil vencer o volume de processos que não para de crescer. Para dar conta da demanda, 13 varas funcionam neste prédio da capital e há ainda 20 juizados espalhados pelo interior do estado. A expectativa é que esse número aumente ainda mais. Até o fim do ano, São Paulo deve ganhar 6 novos juizados. No sul do país, o número de varas também é expressivo. Quem mostra como funciona o serviço na região, que foi a primeira a criar estrutura própria para os juizados, é Nara Sarmento. Aqui na região sul, onde foram instaladas as primeiras varas do Juizado Especial Federal, hoje tramitam mais de 1.400.000 processos. São 119 unidades em 68 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Um dos diferenciais na 4ª região é a forma encontrada em Santa Catarina para decidir os processos que pedem o fornecimento de remédios pelo Sistema Único de Saúde. O acordo é construído por todos os envolvidos, juízes, médicos e representantes da União. Para agilizar o trabalho, aqui em Porto Alegre foi criado o projeto Conciliadores Voluntários. Servidores e estudantes de direito são treinados e auxiliam o juiz nas audiências de conciliação. Cada voluntário atua em uma mesa e o juiz homologa os acordos. A preparação do processo na Justiça Federal, quando vai se fazer acordo na Justiça Federal, ela é responsável por 80% do sucesso numa audiência de conciliação. Porque é ali que o conciliador vai identificar se realmente aquele processo tem condição de ter uma proposta de acordo na audiência. Outro destaque no sul do país é o sistema de conciliação pré-processual. Se a conciliação for possível, a ação nem chega a tramitar. Daqui do sul, a gente segue para o Nordeste. É onde funciona a 5ª região da Justiça Federal. A 5ª região conta hoje com 68 varas de Juizado Especial Federal. As que concentram o maior número de processos estão em Pernambuco e no Ceará. Em cada um dos estados funcionam também 2 turmas recursais. É nessas turmas que são julgados os recursos apresentados contra as decisões dos jefes. Como em outros estados, por aqui os processos já nascem eletrônicos. Há um bom tempo a tecnologia foi incorporada à rotina desse modelo de justiça. Avanço que deixou o serviço mais moderno e também mais próximo do que já é quase regra fora dos tribunais. A vida digital, vamos chamar assim, ela já começa a ser predominante em vários espaços da nossa sociedade. Algumas situações você já não consegue pensar sem um aporte digital. Aporte que significa velocidade e que garantiu aos juizados da 5ª região uma posição de destaque em todo o país. Há ganhos econômicos em tema de papel e etc. E os registros que ficam bem mais seguros, porque estão custodiados eletronicamente. E evita contratempos, por exemplo, o avião não chegou em tempo hábil, atrasou, não tinha voo. Por videoconferência fica tudo bem mais fácil, né? E sem contar que fica tudo rigorosamente documentado. Tecnologia transformada em eficiência. O caso de Pedro é um exemplo dessa realidade digital. Entre a abertura da ação que pedia a revisão da aposentadoria e a resposta do juiz, foram apenas 2 meses. Esse é o primeiro, eu acho que está batendo recorde. Porque se for... Não, é recorde mesmo. O processo de Pedro tramitou no Juizado Especial Federal em Pernambuco, estado que em 2007 foi o primeiro colocado no ranking de processos julgados. Foram analisadas 97% das ações, enquanto que a média nacional era de pouco mais de 80%. Nós desenvolvemos uma capacidade de comunicação interna
muito grande. Então, nós fazemos um acompanhamento bastante rigoroso dos processos que são ajuizados. No próximo bloco, a gente mostra as principais deficiências que ainda limitam o atendimento nos juizados especiais federais. E a satisfação de brasileiros que receberam em casa uma comitiva dos juizados itinerantes. Daqui a pouco. O Via Legal de hoje lembra os 10 anos da criação dos Juizados Especiais Federais. Uma pesquisa iniciada recentemente vai fazer um diagnóstico desse serviço que já atendeu tanta gente. O resultado só sai em 2012, mas quem conhece a iniciativa já sabe, alguns aspectos precisam ser aperfeiçoados. Quando tinha 20 anos, Maria de Fátima tomou soda cáustica. Até hoje, mais de 30 anos depois, ela sente muita dor no estômago. Ela foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos de esôfago e de estômago. É uma paciente que tem o abdômen bem deformado. Apesar do problema, para o INSS, Maria de Fátima tem condições de trabalhar. Já para a perita da Justiça, o caso é de incapacidade definitiva. Não tem condições de retornar a nenhuma atividade laboral. Em Brasília, mais da metade das pessoas que a Previdência Social considera aptas para o trabalho conseguem provar o contrário quando o caso chega ao juizado. Para o responsável pelo setor de perícias médicas, isso acontece principalmente porque o INSS se limita a examinar a condição física do segurado. Por exemplo, a pessoa tem um problema, ela trabalha pegando peso, levantando peso e tem um problema no ombro ou no braço. Para o INSS, a pessoa poderia ainda continuar trabalhando, né, em outra situação. Enquanto é examinada pela perita judicial, esta empregada doméstica de 46 anos, que teve câncer de tireoide, se queixa de cansaço. Eu dou gostando de trabalhar, né? Na consulta, a médica levou em conta muitos aspectos que costumam ser ignorados pelo INSS. A gente se depara com a questão social, nesse caso, né? Quem é que quer admitir uma empregada doméstica que se sente cansada, ao mínimo esforço? Casos como esses lotam os juizados especiais federais em todo o Brasil. Só aqui em Brasília são feitas, em média, 2.000 perícias por ano. O INSS não quer nem negar, nem conceder. Ele deixa para a Justiça. A Justiça, o juizado, na verdade, ficou uma agência do INSS. O servidor do INSS que decide, ele decide na hora, com o servidor, com o segurado sentado à sua frente. O magistrado tem todo o benefício de ter as duas partes apresentando suas alegações, de ter toda uma estrutura dentro do gabinete capaz de lhe auxiliar no esclarecimento, né, de elucidar eventuais dúvidas. Ao agir dessa forma, o INSS acaba gerando um rombo nas contas do judiciário. Em 2009, por exemplo, os tribunais precisaram pagar tantas perícias para analisar casos que poderiam ter sido solucionados na esfera administrativa que o dinheiro acabou na metade do ano. Os peritos que fizeram perícias, né, em maio em diante foram receber os seus honorários só em janeiro de 2010. Na época, quase todos os médicos abandonaram o posto. Sem profissionais, muitas perícias ficam pendentes. Em algumas especialidades, a espera já dura mais de um mês. Em julho, a fila tinha mais de 600 pessoas. Tem um processo que o juiz determinou que é para ser feito por um médico urologista. A gente tem tentado, ligamos no hospital de base, ligamos em algumas clínicas, ligamos para alguns médicos urologistas solicitando que ele fizesse pelo menos essa perícia, que é um caso mais grave. E até agora nós não conseguimos. Esse processo já está parado daqui a 4 meses.
quando o resultado da perícia finalmente chega às mãos do juiz, outro problema costuma adiar a conclusão do processo: o excesso de trabalho enfrentado pelos contadores, que precisam calcular quanto cada pessoa deve receber. O contador tem lá 1.000, 2.000, 3.000 processos, vai ficando lá. Vai para o contador e não volta para o juiz dar a sentença. Com tantas dificuldades, quem conhece a realidade dos juizados não tem dúvidas. Para que seja de fato eficiente, a iniciativa criada para garantir acesso rápido e fácil aos brasileiros precisa de mais investimento. Rapidez, eficiência, juízes dedicados, isso nós precisamos, né? Agora, para tudo isso é preciso mais recursos para andar mais rápido. A falta de estrutura, incluindo a carência de juízes e servidores administrativos, também impede que o trabalho nos juizados seja mais ágil. Mas as consequências dessa limitação poderiam ser bem menores se o INSS não insistisse em virar as costas para pessoas que já tiveram o direito reconhecido nos tribunais. Seu Orlando trabalhou como agricultor praticamente a vida toda. Mas quando a lavoura não garantiu mais o sustento da família, a mulher dele virou professora num município próximo à propriedade rural. Na hora em que o agricultor foi pedir a aposentadoria ao INSS, o Instituto não acreditou que ele ficou no campo durante os 8 anos em que a mulher dava aulas na cidade. Ela arrumou esse serviço e continuou trabalhando para ajudar o implemento da família, no sustento da casa, né, e tudo. Todos que trabalham porque tem que viver, né? A Justiça Federal já decidiu em última instância. O fato de uma pessoa da família ter trabalhado na cidade não tira dos parentes o direito de receber a aposentadoria rural. Mesmo assim, seu Orlando não teve saída. Precisou entrar com uma ação para que o período em que morou sozinho na roça fosse levado em conta na hora de definir o benefício. Com seu Salomão, a situação foi parecida. Pescador da colônia Z5 da Ilha da Pintada, em Porto Alegre, ele não conseguia se aposentar porque não tinha documentos que comprovassem a atividade. O direito de aposentadoria foi um verdadeiro sacrifício. Sacrifício desnecessário. Esse direito já havia sido assegurado nos tribunais. A Turma Nacional de Uniformização, que dá a última palavra nos processos que começam nos juizados especiais, assegurou a todos os pescadores artesanais do país a aposentadoria por idade. Apesar disso, seu Salomão teve que mover um processo contra o INSS. Muitas vezes esse processo acaba tendo um recurso, movimenta toda a máquina administrativa, depois movimenta toda a máquina judicial, uma coisa desnecessária, que seria muito fácil apenas aplicando aquilo que já está consolidado pelo judiciário, pela Turma Nacional, pelos tribunais superiores e pelo próprio INSS. E olha que muitas vezes nem a vitória na justiça garante a liberação do benefício. É que o INSS ainda insiste em descumprir as decisões. Um levantamento recente mostrou que, em Curitiba, por exemplo, existem mais de 700 ordens que foram ignoradas pela Previdência. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, o número é ainda maior, situação que se repete também em Santa Catarina. Outro problema que costuma atrasar a decisão dos processos é o fato dos juízes não terem acesso às informações do INSS. Alguns órgãos, como o Banco Central, por exemplo, já disponibilizam esses dados em sistemas integrados com o Judiciário. Mas, quando o assunto é previdência, quase sempre quando a Justiça precisa de uma informação, é obrigada a fazer um pedido ao Instituto. No sul do país, as consequências dessa burocracia do governo aparecem em juizados como este, que funciona em Canoas. O volume de processos aumenta pela falta de estrutura da Previdência. O INSS reconhece a dificuldade, mas alega que não tem como atender a todos. Mesmo assim, o Instituto promete facilitar o acesso a juízes que trabalham em locais onde o problema é mais crítico. São aqueles lugares onde a gente tem volumes de ações muito expressivos, e que o setor de contadoria, que precisa das informações, que o setor que assessoram os juízes, que precisam das informações para tomar decisões, que tem volumes grandes de processo, para que aqueles lugares sejam priorizados.
Ninguém discute que o Brasil deveria ter um número maior de juizados. Por outro lado, é preciso reconhecer, pela extensão do país, é quase impossível chegar a todas as cidades. Mas a Justiça encontrou uma forma de garantir assistência a quem vive em locais distantes ou até mesmo isolados. De carreta, de barco, de porta em porta. Desde 2003, uma inversão na dinâmica do trabalho judicial tem permitido que brasileiros como Dona Maria Barbina tenham acesso a direitos como a aposentadoria. Ela não precisou sair de casa no interior do Tocantins para vencer a disputa contra o INSS. Tá com muito tempo que eu estou assim, o dedo assim. E o que a senhora toma de remédio? Nada. Por que não toma nada? É porque não tem. Foi também no juizado itinerante que outra Maria ganhou o direito de receber um salário fixo no fim do mês. Moradora de São Raimundo Nonato, no Piauí, ela esperava há anos pelo benefício que pode garantir uma vida menos sofrida à família. Esse dinheiro eu vou me alimentar, mas meus filhos, comprar alimento para nós. E quero comprar também uma criaçãozinha, né? Uma cabrinha de leite, né? A iniciativa de tirar as equipes dos tribunais e levar juízes e servidores ao encontro da população se repete em todo o país. Mas por questões geográficas, a maioria das audiências é feita nos estados da região norte, principalmente no Amazonas. Apenas em 5 anos, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou 120 mil processos, bem longe dos gabinetes. Batizado de Justiça Bate as Portas, o serviço também chegou aos moradores ribeirinhos no Amapá. O benefício de prestação continuada, garantido a esse adolescente, trouxe alento para a mãe. Comprar a roupinha dele, que, por falar a verdade, ele não tem. Ele tinha 3 shortinhos. Até no lixão a justiça esteve. Tudo para garantir que a lei seja cumprida e, o mais importante, que um grupo cada vez maior de brasileiros excluídos pelo Estado possa ter uma chance de mudar a própria história. Se eu estou até ali, próximo à comunidade, por que não avançar um pouquinho e até casa do cidadão? Se eu posso dar uma decisão no meu gabinete, com uma realidade superficial que foi criada, por que eu não posso dar uma decisão dentro da própria realidade? O Juizado Especial Federal é um serviço público que existe para atender quem trabalha, paga impostos e que muitas vezes precisa dessa ajuda para fazer valer um direito. Você pode se informar ainda mais sobre o assunto acessando o nosso site, vialegal.cjf.jus.br. Neste endereço também é possível rever as reportagens de hoje. Eu te espero na semana que vem. Até lá!